Nesta manhã, quero aproveitar que estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor e dedicar um tempo com os irmãos a refletirmos a respeito da mesa. Não apenas essa mesa posta aqui, mas entendermos que esta mesa deve refletir como é a nossa mesa em nossa casa. Sabe, o partir do pão tem muito a nos ensinar. Eu não sei vocês, mas confesso aos irmãos que eu aprendo sempre muito mais sentado, conversando com alguém, numa mesa de refeição, do que numa aula formal. Confesso que no seminário, a gente brincava dizendo que aprendia mais debaixo das mangueiras do que às vezes dentro da sala de aula. E realmente o ambiente da mesa é um ambiente que tem muito para nos ensinar. E é um excelente termômetro de como está a saúde relacional da sua casa. Sabe, a mesa é o lugar que nós partilhamos alegrias e às vezes momentos de muita tristeza. Uma boa mesa faz toda a diferença na vida de qualquer um. E quando a gente pensa a respeito da mesa, a gente precisa entender que Cristo Jesus gostava de ensinar neste ambiente de mesa. Quantas lições não foram vividas pelos discípulos ao redor da mesa? O partir do pão que nós celebramos aqui de forma memorial era símbolo daquilo que Jesus fazia todos os dias com os seus discípulos. Não apenas com os seus discípulos. Na verdade, ele ia na casa de publicanos, ele ia na casa de pecadores, ele ia na casa de pessoas que ele amava, como a família de Marta, Lázaro e Maria. Cristo Jesus estava sempre à mesa. Porque a mesa é símbolo de relacionamento, é símbolo de fraternidade, de comunhão. E eu queria te convidar hoje a ler um texto comigo que nos fala sobre inúmeras transformações que são geradas a partir da mesa. Pega a tua Bíblia e abra comigo em Lucas capítulo 24. Nós iremos fazer a leitura a partir do verso 25. E esse texto nos fala sobre o momento em que os corações são transformados, os olhos se abrem e os caminhos são mudados, são modificados. Tudo isso a partir ou ao partir do pão. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 25, assim. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Ó Deus, aplica a tua santa palavra ao nosso coração, nos inspira nessa hora. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Meus amados irmãos, como tenho dito desde o começo, a mesa é um ambiente transformador. Esses discípulos que nós acabamos de ler eram dois discípulos que depois da morte de Cristo estavam voltando para a sua antiga vida, para a sua
a antiga cidade ou povoado, estava deixando o convívio com os 11 apóstolos e toda aquela comitiva, e dentro desse processo eles têm a oportunidade de se perceber andando com Jesus. O texto diz que eles estavam impedidos de enxergar a Jesus. Talvez por conta da tristeza que dominou o coração deles, do luto, talvez pela desesperança que atingiu a eles, pois eles diziam: nós jurávamos que era Ele que haveria de redimir Israel. Eles haviam ouvido que as mulheres foram lá e perceberam o sepulcro vazio, mas eles não deram ouvidos a isso. Eles estavam cegos, não percebiam o próprio mestre, estava voltando para Emaús com o coração endurecido. E naquela caminhada, Jesus falou muito para eles, pois acabamos de ler aqui que Jesus começou a contar desde o Antigo Testamento tudo o que constava a respeito dele. Ao longo daquela caminhada de alguns quilômetros, vai chegando o fim do dia, e neste movimento o coração deles parece que já não está mais tão endurecido. Parece que está acontecendo algumas transformações. E aqueles homens pedem para que Jesus não siga a viagem sozinho, para que ele possa parar e estar com eles ali na sua casa. E obviamente, quando nós recebemos pessoas em nossa casa, é natural que fiquemos responsáveis por alimentá-las, né? Por preparar a mesa. Mas algo peculiar acontece. Naquele dia, quem faz as honras não são os dois, mas agora Cristo Jesus pega o pão. E a partir desse momento, algumas lições importantes. Quero te convidar a ler novamente o verso 30, que diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças. Se tem uma lição que eu e você precisamos aprender a respeito da mesa, é que a mesa é lugar de gratidão. Sabe, Cristo Jesus, quando se manifestou ao mundo, se manifestou declarando: eu sou o pão da vida. No Antigo Testamento, quando Deus conduziu o povo pelo deserto, mandava o maná diariamente para aquele povo, sustentando, dizendo: eu sou o Deus de provisão, eu sou o Deus que cuida de vocês. E aquele povo, num ato de gratidão e devoção a Deus, recolhia o maná. É bem verdade que esse povo, por vezes, ficou cansado do maná e ficava desejando outros tipos de comida que não fosse apenas o maná. Mas no Novo Testamento, Cristo Jesus se apresenta sendo então este maná, mas um maná final. Um maná que, uma vez que desfrutamos dele, passamos a ter sustento para o resto das nossas histórias, para o resto da nossa vida, para a eternidade. Cristo Jesus é o pão da vida. E o ambiente da mesa deve sempre ser um ambiente de graças. Sempre um ambiente de graças. Mas temos que reconhecer que muitas vezes não funciona assim. Não funciona assim em nossa casa. Às vezes, o ambiente da mesa se torna um ambiente de ingratidão, de indiferença, de pessoas que não reconhecem todos os esforços para que aquela mesa esteja posta. Sabe, para que o alimento chegue até a nossa casa, são tantos os processos. Já parou para pensar sobre isso? Desde aquele que colhe, aquele que transporta, aquele que de alguma maneira faz algum tipo de processamento naquele alimento, ele vai a um supermercado, ele é exposto, pessoas ali se empenham em vender, até chegar na nossa casa. Dependendo das mãos que vai parar, pode pôr a perder todo o trabalho, todo mundo. Mas em mãos habilidosas, este alimento se torna algo primoroso. Algo que nos faz desfrutar da vida. E nós precisamos aprender a ser grato. Aprender a ser grato por todo esse processo. Aprender que as pessoas que estão colocando comida na mesa têm batalhado muito para isso. E que o Senhor tem dispensado o seu favor para que não falte o alimento em nossas casas.
Confesso aos irmãos que muitas vezes eu sentei à mesa emburrado. Quantas vezes a gente não se senta à mesa dizendo assim, só tem isso, é? Se eu soubesse que era isso, eu nem sentava. Sabe, por falta de gerência nossa, por falta de logística nossa, muitas vezes a mesa se torna esse lugar de muita ingratidão. Mas nesse dia, esse dia específico, Jesus tomou o pão, agradeceu ao Senhor. E o texto diz que ele partiu esse pão com os discípulos. A mesa sempre tem que ser um lugar de comunhão, um lugar de partilha. Mas isso parece ser óbvio. Mas será que é assim na nossa casa? Quantas vezes o ambiente da mesa se torna um ambiente de rivalidade? Quantas vezes o ambiente da mesa se torna um lugar de destilar indiretas, de provocação? Os discípulos experimentaram muitas coisas na mesa. Eles experimentaram na mesa Cristo Jesus ensinando a respeito do serviço quando lavou os pés dos discípulos. Eles aprenderam sentados na mesa aquilo que era a unidade no sangue de Cristo Jesus. Mas também foi na mesa que eles tantas vezes riram, que eles choraram, sabendo que haveria um daqueles que iria trair. Foi na mesma mesa que um deles sai induzido por Satanás ao erro. A mesma mesa que muitas vezes celebramos em nossa casa é, às vezes, a mesa que nós choramos juntos. E faz parte da rotina. Mas o que nós precisamos entender é que, independente da alegria ou da tristeza, a mesa precisa ser um ambiente de partilha, de comunhão. E quando nós falamos de rivalidade no ambiente da mesa, qualquer um aqui que tem uma família grande, e que partilhe num domingo um bom galeto, sabe o que é a disputa por uma boa coxa de frango. A rivalidade, ela se estabelece na mesa, mas os ensinamentos também. Me recordo dos meus pais me ensinando etiqueta na mesa, dizendo, olha, na mesa tem o lugar de cada um, quando você for visitar, espere que o dono da casa sinalize o local onde você vai sentar, para você não sentar no lugar que as pessoas normalmente se sentam ali. Existe uma hierarquia naquele ambiente. E eu me lembro de uma lição importante que minha mãe me deu, que foi, olha, quando você sentar à mesa, nunca pegue o maior e melhor pedaço primeiro. Deixe que as pessoas se sirvam. E eu e minha irmã aprendemos muito rápido isso. E lá em casa, certa vez, a mesa posta, estavam ali os bons bifes, e o meu pai chegou, ele como sacerdote da casa, foi se servir primeiro, e ele pegou o maior pedaço. Eu e minha irmã criança, olhamos para ele e falei, ei, está errado. Não é assim não. Você precisa aprender que quem é o primeiro não pode pegar o maior e melhor pedaço. Meu pai olhou para a gente e disse assim, vem cá, se você estivesse no meu lugar, qual você pegaria? Aí eu disse, eu pegaria esse aqui, que é o menor. Aí ele olhou para minha irmã e fez, e você pegaria qual? Ela, eu pegaria esse outro que é menor. Aí ele, então, eu só fiz adiantar o processo e peguei o meu, que é o maior. Meus irmãos, isso é lúdico, mas ao mesmo tempo é tão revelador. Tem pessoas que na mesa se revelam tão egoístas. Pessoas que não conseguem esperar pelo outro. Pessoas que querem sempre o melhor para eles. Pessoas que já estão fartas, mas fazem questão de comer mais para que você coma menos. Paulo combateu isso na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, os ricos se reuniam ali e traziam com fartura. Já os humildes traziam aquilo que podia. Mas quando sentavam à mesa, sabe o que acontecia? Aqueles que tinham posse, que tinham autoridade, comiam não só o que tinham levado, mas comiam dos outros. E diziam que eles tinham direito naquele processo.
Já os humildes ficavam com o que restava. Sabe, essa desigualdade não deve sentar à nossa mesa. Se temos uma terceira lição para aprender sobre o partir o pão, é que a mesa não é simplesmente um lugar de comunhão, mas ela, acima de tudo, é um lugar de unidade. É na mesa que nós nos tornamos um. O símbolo que Cristo Jesus instituiu para que celebrássemos de forma memorial, recordando o seu sacrifício na cruz, foi essa mesa, mostrando que, desfrutando do pão e do cálice, nós nos tornamos um por meio do seu sangue. A mesa é um lugar de unidade. O ato de partir o pão também é um ato de generosidade. Meus irmãos, quando nós falamos sobre partir o pão, algumas pessoas dizem: ah, pastor, eu sou generoso, eu gosto de abençoar. E eu entendo que muitas vezes realmente nós gostamos de abençoar pessoas, partir o pão. Só que o desafio que esse partir do pão aqui nos propõe é uma generosidade ainda maior. Porque não é partir o pão, é a mesa. É a mesa. E por que isso é tão impactante para mim? Porque uma coisa é alguém estar passando fome e eu chegar a essa pessoa e falar: está aqui, pode comer. Deus te abençoe. Está aqui um dinheiro para você comprar. Deus te abençoe. Outra coisa completamente diferente é dizer assim: vem cá, senta aqui na mesa comigo. Senta aqui na mesa comigo. A refeição não precisa ser só uma refeição. Como a gente está aprendendo aqui, a refeição pode ser gratidão. A refeição pode ser partilha, comunhão. A refeição pode ser unidade. A refeição pode ser generosidade. Mas você que determina isso. Você que determina o que você está disposto a fazer no ambiente da mesa. E quando nós falamos sobre partir o pão, nós precisamos entender que sim, este ambiente é um lugar de intimidade. Os judeus sempre entenderam isso. É bem verdade que era diferente a forma que eles tinham de desfrutar a mesa. Uma mesa baixinha, onde todo mundo ficava ali muito próximo, inclusive os pés ficavam muito próximos à mesa, e você dividia o alimento pegando com a sua mão, e você só tinha ao seu lado quem realmente você gostava, quem você queria ter intimidade. Cristo Jesus resolveu molhar o seu pão na mesma cumbuca que Judas, aquele que o traiu. E a pergunta que ecoa para a gente hoje é: com quem a gente está disposto a partir o pão, a ter intimidade, a chamar para a nossa mesa? O texto avança. E no verso 31 diz: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Finalzinho do verso 35. E como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Meus irmãos, existem transformações na nossa vida que só realmente acontecem a partir do momento em que nós estamos na mesa. Esses homens, eu queria que você imaginasse isso. Estavam andando. Jesus aparece. Naquele momento que Jesus apareceu, não já era suficiente para ver todas as transformações necessárias? Mas não aconteceu. Jesus começa a expor as Escrituras, falar abertamente a respeito dele nas Escrituras. Pergunta: houve alguma transformação?
mudou. Mas quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Existem coisas no reino de Deus que nós só vamos aprender a partir do momento que a gente estiver disposto a ter vida na vida, a ter um relacionamento intencional, a ter um discipulado, a criar um pequeno grupo, a estreitar laços. Porque a igreja só faz sentido quando ela está unida. Essa ideia de, pastor, eu sou crente, eu leio a Bíblia, eu oro, mas eu gosto de ficar na minha casa, eu não gosto de ter relacionamento com os irmãos. Você não entendeu o Evangelho. Não entendeu. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, para quê? Tem um hino antigo que diz assim: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Você tem noção que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi apenas por você enquanto indivíduo, mas foi para te tornar algo que é muito maior do que você mesmo, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Sabe, alguns teólogos, quando falam a respeito da ceia, costumam crer a respeito de algumas posições. Tem aqueles que acreditam que o corpo de Cristo está presente em cada um desses elementos. Eles chamam de consubstanciação. Este corpo é sagrado, este pão, este cálice. Outros pensam na transubstanciação, que é este pão se transforma no corpo de Cristo. Nós, batistas, acreditamos que o pão continua sendo pão, que o suco de uva continua sendo suco de uva. Não há nenhuma transformação nem nada místico nesses elementos. Mas existe uma transformação. A transformação não é no pão, nem no suco de uva. A transformação é na vida daquele que come reconhecendo o que está fazendo. Aquele que discerne este corpo que está sendo celebrado aqui. É dessa forma que nós somos transformados pelo Senhor. Os nossos olhos se abrem. O texto nos fala que o coração deles queimavam. E eles só se dão conta do que é isso quando o pão é partido. Os olhos deles se abrem e o caminho deles muda drasticamente. Eles saem de Emaús imediatamente. Ainda de noite, fazem a viagem para Jerusalém. Vocês têm noção do que é isso? É o poder. É o poder que o partir do pão tem. O pão transforma, o partir do pão transforma completamente a nossa história. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, falando a respeito deste momento, ele nos alertou que muitas pessoas se encontram enfermas por conta do cenário da ceia do Senhor. E ele acusa, dizendo o motivo. Ele diz: pessoas que não conseguem discernir o corpo de Cristo. Pessoas que não fazem um exame em si mesmo. Porque o ambiente da ceia deveria ser sempre um ambiente de cura. Sempre um ambiente de transformação. Mas para muitas pessoas se torna um ambiente de condenação, quando não conseguem discernir o corpo. Em nenhum momento nós somos aconselhados a sair da mesa. Em nenhum momento nós somos aconselhados a nos distanciar deste memorial. Mas a dureza do nosso coração, os nossos pecados, nos distanciam muitas vezes desse cenário. A minha oração no dia de hoje é que ao partilharmos esse pão, você possa fazer esse autoexame. Você possa olhar para o seu coração, você possa perceber o sacrifício de Cristo Jesus por você. E que você entenda que essa ceia que celebramos aqui agora, ela precisa ser um reflexo daquilo que você vive na sua casa. Que nós venhamos aprender hoje que partir o pão aqui na igreja é só um reflexo daquilo que fazemos em nossa casa. E lá em casa, este pão precisa ser partido com graças. Esse pão precisa ser partido com comunhão, com unidade,
com generosidade. Este pão precisa transformar a vida das pessoas que sentam à mesa com você. A minha oração é que você, ainda hoje, depois de celebrar essa ceia, quando você for para a sua casa, que o seu almoço hoje seja completamente diferente. Que ele não seja pautado naquilo que está sendo servido, mas nas pessoas que estão sentando à mesa com você.